Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estou aqui com vocês. E essa semana eu tive vontade de compartilhar algo que acontece sempre comigo aqui em casa. Eu tenho dois gatos, o Cherry e a Mel. E tem alguns momentos que eu tenho que eu quero ir para um quarto e eu fecho a porta para que eles não entrem, principalmente porque o Cherry ele adquiriu um comportamento de fazer xixi por marcação. Ele não tinha isso, ele é castrado, mas como eu me mudei de casa e isso foi um evento traumatizante para ele, eu morava em apartamento, agora estou em casa, então ele vê outros gatos, então ele passou a fazer isso. E olha que a gente já tentou de tudo para ele parar com esse comportamento, melhorou, mas ainda não zerou. Então a gente tem que vigiar. E aí, de manhã, tem um momento que eu tenho ido para o quarto, eu fecho a porta para orar e meditar e fico ali. Só que é o seguinte, é no segundo andar. E quando eu subo, eles não vêm para onde eu fui, eles estão lá embaixo. E em cima, no segundo andar, tem 4 cômodos. Na verdade, isso aqui uma porta fica aberta. É 4 cômodos com as portas fechadas, exatamente pelo problema que eu falei. E assim que eu estou lá dentro, depois quando eu abro a porta para sair, os gatos estão exatamente, eles acertam, eles estão exatamente do lado de fora da porta onde eu estava. Eu acho impressionante isso. Eles sentem o meu cheiro. E eu tô quietinho. Se eu estivesse fazendo barulho, eu tô quietinho orando. Mas eles sobem e eles sentem. Eles têm uma capacidade muito grande, né, de percepção de odor, do olfato. E aí eu senti assim no meu coração, fala sobre isso essa semana. Então, esse é o tema que eu quero trazer e também compartilhar na Bíblia, porque eu logo lembrei de algumas passagens que falam do cheiro, do aroma, do exalar. Tem muitas passagens bíblicas, mas a primeira que eu quero ler e vou ler com vocês se encontra em Cânticos, o livro de Cânticos, né, que é um livro poético que, que fala do amor entre o noivo e a noiva, do amado e a amada. E que foi Salomão que escreveu para Sulamita, e, e, e é romântico e erótico também. Mas a gente pode trazer para nossa relação com Deus, sabe? E esse texto falou desde a primeira, na verdade, uma primeira vez que eu tive contato com ele foi numa ministração e com louvor. E aí eu não me esqueci desse texto. Então eu vou ler aqui, eu deixei marcado, tá? E quem tiver Bíblia, e hoje não tem desculpa, né? Porque na internet tem Bíblia online, é só digitar no buscador e você vai achar. Então, eu vou ler aqui desde o versículo 1. A primeira parte, e o Cantares, assim, tem uma parte que o título é esposo, que seria fala do esposo. Aí depois fala da esposa. Então começa com o esposo. Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria. Comi o meu favo com o mel. Bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos. Bebei fartamente, ó amados. É feito um convite. E a primeira parte, né? O esposo, ele foi no jardim e colheu a especiaria, a mirra, né? Que é feito com ela um perfume e era utilizado naquela região. E aí depois vem continuando a esposa. Olha que interessante.
Ela diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo a porta. E quando ela diz que o meu coração está velado, é que, sabe, quando você está num sono, que não é o sono profundo, aquele que você não vê nada, mas é um sono que você está sentindo as coisas acontecendo ao seu redor, geralmente isso é um sono assim até meio perturbador, né? Que ocorre até durante o dia, mas pode ser que seja à noite. Você está meio que percebendo, mas você não tem forças para levantar e se levantar dali. Ela estava velando, ela estava sentindo que o amado estava presente, mas ela estava sem forças para levantar. Então, e o amado estava batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. E o esposo insistia, ele estava à porta, pedindo: abre, eu já estou aqui, né, no sereno da noite. E a esposa diz: já despi a minha túnica. Ah, ou seja, ela já tinha posto a roupa de dormir, colocando com as nossas palavras, já tinha posto um baby doll, um pijama. Hei de vesti-la outra vez? Né, olha só, que preguiça, né? Pô, já. Mas, poxa, é o amado que estava ali batendo, né? Mas, eu vou ter que vestir, levantar. E outra, eu já lavei meus pés. Os pés já estão limpos. Eu vou ter que sujar de novo para ir até a porta. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Gente, se ele meteu a mão pela fresta, essa porta não estava trancada. Isso me chama a atenção, porque ele conseguiu. Eu imagino ele metendo a mão assim. Ele poderia entrar, mas ele não entrou. Adiantando. Então ela diz, né? E comoveu meu coração por ele. Aí ela assim, aí que ela foi levantar, depois disso tudo, ela levantou para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Vocês lembram que lá no início, quando eu comecei a ler, o amado disse que esteve no jardim, que ele colheu mirra como especiaria, então ele estava com esse perfume. Ele estava banhado com esse perfume. As mãos dele tinham perfume e ele meteu a mão na porta. Como é que é? Como é que era a palavra mesmo que foi utilizada aqui, que ele fez? Que ela disse, né? Meu amado meteu a mão por uma fresta. Tava meio que tinha como abrir ali. Ele chegou a meter a mão, mas ele não invadiu. Ele não entrou no rompante. E ela sentiu o cheiro dele ali, muito forte. O cheiro de mirra. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. E ela ficou derretida com aquilo, porque ele buscou ela, ele buscou a sua amada, ele chamou, chamou, chamou. E quando finalmente ela conseguiu se levantar daquele sono, gente, imagina aquele sono, quando você está com sono pesado e você está cambaleando. Então ela estava assim. Aí quando ela finalmente se animou de levantar, ela, cadê? Ele já tinha ido embora. Isso é muito ruim, não é? Se alguém já passou por isso. E encontraram-me. Agora vejam essa segunda parte. Acho que ainda não vou falar da segunda parte, não. Eu vou dar uma pausa aqui. Outra coisa que também eu aprendo com essa palavra. Por isso que eu digo, é do esposo para a esposa, mas dá para extrapolar. Dá para comparar essa situação
porque é muito parecido com a nossa relação com Deus. É, e me faz lembrar dos gatos também. Eu convivo muito com eles, eu observo muito comportamento. O Cherry, eu falei, ele fica esperando na porta, ele sente meu cheiro, mas ele fica ali quietinho, me esperando. Ele não invade o quarto, ele não bate e tenta forçar a abrir, ele fica do lado de fora, ele respeita. Se eu abrir a porta e falar entra, ele entra. Se eu não deixar ele entrar, ele não entra. Já a Mel, ela é mais escandalosa. Ela é muito escandalosa. Se ela quer entrar, ela começa miau, miau, miau. Ela começa a pedir. Ou seja, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E outro dia eu tava orando, eu levei um susto. Porque ela, pum, bateu na porta mesmo, sabe? Ela se jogou. Ela não bateu com a pata, mas ela se jogou. Plaf! E quando eu abro, ela sai correndo, ela entra correndo. O Cherry fica ainda esperando. Eu acho tão interessante como é o comportamento de cada um deles. E sabem, Jesus é assim. E dizem em Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele bate. E que porta é essa? Né? É a nossa vida. Ele é muito educado. É como esse noivo aqui. Ele podia ter entrado. Ele colocou a mão pela fresta, mas ele não entrou. Ele não entrou. E Jesus é assim. Por quê? Porque Jesus tem um princípio. Deus tem princípios. E um deles é de liberdade. Ele nos deu liberdade. Ele nos dá liberdade. E não tem nada, para mim, não tem nada melhor do que liberdade. Liberdade, ser livre. E isso nós temos. Isso eu tenho. De fazer escolhas que eu quiser. Então, eu achei muito interessante isso, sabe? E tem uma parte aqui, tá, vamos continuar. Depois eu só vou comparar um texto que eu vou colocar lá no final. E aí eu comparo uma parte aqui, tá marcado, meu marcador tinha caído no chão. Olha só o que aconteceu, versículo 7. Então, ele já tinha ido embora e ela saiu desesperada pela cidade, procurando o noivo, procurando o esposo. Cadê? Aqui diz esposo, esposa, né? Mas é o amado e a amada. E aí ela sai procurando pela cidade, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto os guardas dos muros. Despiram ela. E aí no último versículo que eu vou ler, vou parar por aqui. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Eu acho isso, continuo achando profundo. E para que a gente possa entender essa parte, foi como assim veio o entendimento para mim, né? Por que ela foi, por que ela foi espancada, ferida pelos guardas? Porque uma mulher não pode andar sozinha de noite? Por que fizeram isso com ela e ainda tiraram as vestes dela? E assim, agora um outro texto que eu quero compartilhar, um texto que foi escrito por Paulo, uma carta de Paulo aos Coríntios. Vou colocar aqui. Vejam bem, 2 Coríntios, capítulo 2, é assim que a gente lê. Capítulo 2, versículo começando no 14 até o 16. Eu deixei marcado para poder ler logo. Segunda, só que saiu daqui. Aqui. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em
todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fragrância. E aqui eu vejo como, sabe, toda a natureza expressa, é como se fosse ali as marcas, a marca, a assinatura de Deus. Eu sou uma pessoa da pesquisa, eu trabalho com ciência, e cada vez que eu estudo mais do mínimo, sabe, do funcionamento do nosso corpo, é tão complexo, tudo que acontece em uma célula, que eu penso, não tem outra explicação para quem construiu tudo isso. Não tem. É muito complexo. E eu vejo que há ali uma impressão de Deus. É o aroma que eu sinto de Deus, sabe? É como eu falei no último vídeo das cerces canadenses, a árvore que aqui a gente conhece como pata, do mesmo gênero, a pata de vaca, aquela árvore. E que ela mostra ali com a sua com a sua resistência que ela tem, mostra a mão de Deus, mostra mais uma vez impressão de Deus. Então a natureza, o céu. Quantas vezes eu olho para o céu, tenho experiências maravilhosas. Outro dia mesmo, de madrugada, tinha ido lá no meu quintal. Foi assim, eu não vejo da parte do lateral, é um retângulo. E eu tava com aflição no coração. Quando eu olhei assim pro céu, pá, olhei. Eu dei de cara com o Cruzeiro do Sul. Segunda vez que isso me acontece, da outra vez foi no outro, onde eu morava, no outro apartamento. No apartamento, né? Agora é casa. Eu olhei e dei de cara, certinho, a cruz. E aí eu me lembrei de Jesus. Então os céus anunciam sua glória, a natureza anuncia, o nosso próprio corpo, funcionamento anuncia. Então é o que diz, o que Paulo está dizendo, no versículo 14. Que Deus, graças a Deus, que manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É conhecimento de Deus. E aí o versículo 15 em diante, até o 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Nós somos o perfume de Cristo, sabe? Não, vou continuar. Para com estes, e olhem bem aqui, para com estes quais? Né, os que são salvos. Não, ele pegou pelo último. Ó, tanto para os que são salvos, como nos que se perdem. Aí sim, os que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. E para com aqueles, os que se salvam, que eu li antes, aqueles aroma de vida para a vida. E aí ele diz, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Eu entendi como Paulo dizendo, é a graça de Deus. E quem é suficiente, quem pode fazer algo por essas coisas que eu estou falando aqui? Quem é suficiente? Quem? Quem pode intervir nisso? Quem? Eu não posso. Quem pode? É a graça de Deus. Ela pode. Ela é suficiente. A graça de Deus é suficiente para nos salvar. E salvar do quê? Vamos ver mais à frente. Parece estranho, né? Vocês entenderam? Nós somos o bom perfume de Cristo. Só que é o seguinte, para os que são salvos, é para a vida, é um perfume para a vida. Mas para aqueles que se perdem, é um perfume de morte.
E tem alguns cheiros que lembram morte, né? Algumas flores lembram velório. Parece que faz, você sente o cheiro, você associa muito à morte. É como isso. E tem outro detalhe em relação ao meu cheiro, que os gatos sentem muito. O Cherry, não sei se por ele estar mais tempo comigo, não sei se por ele ser macho, acho que não. Eu não sei. É, ele gosta, ele tem uma comunicação comigo, às vezes chego perto e ele sente o cheiro. Um gato, vocês já viram? Ele faz comunicação com o outro, um cheira o focinho do outro. Eu faço essa brincadeira com ele e ele gosta. Ele cheira também e reconhece. Mas eu não consigo fazer isso com a Mel. Quando eu chego perto e tento cheirar e deixar que ela me cheire, ela detesta, ela sai fora, ela não gosta de sentir. E não é que eu tô com um odor ruim, hein? E não é nem bafo, eu não tenho bafo. Não tem. Não é isso. Simplesmente ela não gosta. Aí eu fiquei pensando aqui, realmente, né? É o mesmo cheiro, é o meu cheiro. Pra ele é bom, pra ela não é bom. E ok, e não é porque ela não gosta de mim, ela gosta de se esfregar em mim, se esfrega mais do que ele, do que o Shein. Cada um. Então, só tô, só tô utilizando aqui meus gatos, porque eu gosto muito de gato, e para poder dar exemplo, para poder colocar uma situação, tentar usar de como modelo, sei lá, um exemplo mesmo. Agora, eu quero relacionar esse texto de Paulo, quando ele diz para com cheiro, né, para os que são salvos, cheiro de vida e para os que estão se perdendo, cheiro de morte. Lembra agora, vou voltar ao texto de Cantares, quando ela foi pela cidade, versículo 7. E, e ela foi espancada. Sabe por quê? Porque ela não estava próxima do amado. O amado era para estar com a amada com o amado. Ela estava sozinha. Porque ela demorou a responder a ele, ele sumiu. E aí ela se tornou presa fácil. E aí ela foi espancada. Essa é a interpretação que eu tive, tá? Minha. Alguém pode discordar, alguém pode me escrever, discordo. Ela estava longe do amado. E ela sofreu. Aquele cheiro que ainda estava com ela de mirra, porque ela assim, o amado esteve bem próximo, sabe, dela. Ao ponto do cheiro pegar, ficar na mão. Ela disse que ficou na mão dela. Sem ele estando junto, se transformou em cheiro de morte. Quase. Ela não morreu, mas ela foi espancada. Ela passou vergonha. Então eu vejo isso que se você se você recebe a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de vida eterna, se chegou até você, é como o bom perfume que passou por você. Mas para produzir vida, você precisa estar com Jesus, convidá-lo para entrar na sua vida, dizer: fica comigo. O Senhor chegou perto, essa mensagem chegou. É uma responsabilidade muito grande. Eu acredito que aqueles povos que nunca ouviram falar de Jesus, há uma justiça para eles. A justiça de Deus, uma justiça, não estou dizendo de condenação, mas há um sistema próprio. Não há um peso. Há um peso maior quando essa mensagem chegou até você. O que você vai fazer com essa mensagem? Você esteve com o amado, o perfume chegou até você. Vai produzir vida ou morte? Para aqueles que se salvam, vida. Para aqueles que desdenham, que vulgarizam, que fazem chacota, morte. Esteja próximo, então esteja com ele dentro, não somente próximo, mas dentro de você. A porta, como eu falei, é um símbolo, é o coração, e o coração também é um símbolo. Então, o que é estar perto de Deus? É reconhecer que Ele existe, que você crê, e você buscá-lo enquanto
se pode achar. E quando é esse enquanto pode achar? Enquanto você tem vida. Porque depois que a gente morre, passou a oportunidade. E aí eu vou para João 17, que é uma oração. Em João 17, Jesus ora, já estava chegando o momento final da vida dele, que ele sabia que ia ser preso. Ele sabia que isso ia acontecer, que ele ia ser morto. Isso fazia plano da salvação, plano de Deus. Mas ele sabia que ressuscitaria. E nós cremos em Jesus não somente como um mestre, mas como o próprio Deus, Filho de Deus. E aí, em João 17, ele faz uma oração linda, que é chamada de oração sacerdotal. Também deixei marcado aqui. E aí eu vou ler o versículo 3 apenas, mas vale a pena ler todinho. Olha como ele diz. Porque eu estou dizendo, a vida eterna, Deus quer nos dar a vida eterna. E o tempo da decisão é enquanto estamos vivos. Mas aí me veio na mente, e o que é a vida eterna? Alguém pode perguntar, o que é vida eterna? E o próprio Jesus falou, não foi uma terceira pessoa. Ele diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Ele estava orando, ele estava falando ao Pai, ele estava rogando. Então, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E daí ele falou dele mesmo, conhecer a ti, Deus, como o único Deus, e a Jesus Cristo. Ele estava falando dele mesmo, porque ele que estava orando, Jesus Cristo. Então, o que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Então, eu posso viver a vida eterna a partir de hoje. Já entrar na vida eterna. Se eu procurar conhecer a Deus. E não é uma coisa impossível. Não é uma coisa aos teólogos, seminaristas, pastores, bispos. Qualquer um pode conhecer a Deus. Se você quiser de todo o coração. Se você falar, Deus, eu quero te conhecer. Eu sou incrédulo, eu tenho dificuldades. Eu também tenho dificuldades. Eu também vejo uma porção de coisas e penso, isso não faz sentido. Várias coisas assim, isso não faz sentido na vida. Senhor, isso não faz sentido. Mas eu insisto, eu oro, eu falo contigo. Outro dia meu esposo falou, você não deve questionar a Deus. Eu falei, mas é o que eu estou sentindo. Eu acho que não há nada de errado. É ser sincero com Deus. A gente não pode esconder nada de Deus. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. E não estar na vida eterna é não conhecer a Deus. É uma questão de lógica. O que é vida eterna? Se Jesus falou que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o que não é vida eterna é não conhecer a Cristo. Se tiver algum matemático além de mim, me corrija a questão da lógica. Deu para entender o que eu estou falando? O que é vida eterna? E é como Jesus falou, o reino de Deus começa aqui. E é jorrar para a vida eterna. A jorrar para a vida eterna. O reino de Deus. Que não é esse reino de governo, política. O reino de Deus está aqui, mas não é. Ele está aqui porque está dentro de nós. Não é algo físico, não é algo que Jesus mesmo falou que eu posso dizer ali, lá, naquele país, no outro, aqui, no nosso Brasil. Enfim, acho que deu para entender. Se não deu para entender, alguém também escreve lá nos comentários, explica melhor isso. E para finalizar, eu até escrevi o versículo todo.
que a gente encontra em Isaías 55. Vou até abrir na minha Bíblia. Isaías. Vou abrir. Esse eu não tinha deixado reservado. Mas vocês podem ir lendo aí, enquanto eu procuro aqui. Galope bíblico. Achei. Sim, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto. Ainda pode, sabe? Ele não saiu ainda. Lá em Cantares, quando enfim a noiva, a esposa, a amada, foi lá, quando enfim ela se acordou da bambeira e foi lá, ele já tinha ido embora. Não deixe para fazer isso. Pode ser tarde demais. Não faça isso que ela fez. Pode ser tarde demais. O dia da decisão é hoje. Porque o amanhã não existe. Não existe para ninguém. Não é ser pessimista. Ai, por que não vamos viver? Mas, sério, quem tem certeza que vai acordar amanhã? Quem pode dizer eu tenho certeza? Porque você tem um compromisso? Então o dia é hoje. Buscai a Deus hoje, agora. Você que está ouvindo esse vídeo que chegou até você, feche os seus olhos. Ou de olhos abertos, que de olhos fechados a gente se concentra melhor. Não se distrai. E fale com Deus com as palavras mais simples. Eu quero te conhecer. Eu acho que o mundo anda carente, doente, porque as pessoas não estão alimentando seus espíritos, não estão alimentando com o espiritual. Isso faz falta. Faz falta. A gente não é só físico. E aí a gente tá nessa doideira toda, essa agitação que cansa a gente de muitas coisas. Então eu gostaria de finalizar fazendo uma oração junto contigo, para te dar um ânimo para esse primeiro passo. E que você continue. Hoje em dia, se por um lado tá tão cansativo, tantas mídias, tantos coachings, tanta coisa que a gente cansa de tanta informação, por outro lado, está mais fácil você buscar o Senhor. Porque você coloca lá na internet uma palavra-chave, a gente chama de palavra-chave, que é uma palavra para buscar, para pesquisar. Você pode pesquisar o que quiser que você vai encontrar alguma coisa. Você vai avaliar se condiz ou não. Mas também você pode procurar alguém que você saiba que busca a Deus também. E você pode conversar com essa pessoa. Você pode pedir a Deus, me mostre o Senhor de alguma forma. Deus vai te responder. Eu tenho certeza. Então, eu vou fechar aqui e eu vou orar. Querido Deus, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Sei que o Senhor tem me tocado no coração, também através de incentivo de outras pessoas, a gravar, a gravar essas mensagens. Não importa quantas pessoas vão chegar, eu não sou influência. Minha profissão não é essa. Eu tenho uma profissão. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. E eu sei que o Senhor quer tocar em corações. Então, essa pessoa que estiver ouvindo agora e tiver necessidade, estiver sentindo vazio no coração, que, como eu às vezes sinto só, quantas pessoas têm reclamado que estão se sentindo só, mas que o Senhor possa tocar no coração dela e encher de paz, como o Senhor faz comigo nos momentos que eu estou só. E o Senhor nunca me deixa sem respostas. O Senhor fala através da Bíblia, o Senhor fala no meu coração, o Senhor traz paz e eu consigo ficar bem. Que o Senhor possa fazer o mesmo por essa pessoa que está ouvindo ouvindo e vendo esse vídeo
e que ela possa sentir a tua presença nesse instante. Eu creio, Senhor, que o Senhor se faz presente, que o Senhor está aqui comigo e o Senhor está aí onde essa pessoa está. E que se ela quiser entregar o coração dela a Ti, que o Senhor perdoe as suas falhas, os seus pecados, que se ela se arrepender, Tua palavra é clara, que quem se arrepender e crer será salvo, crer em Ti como o único Deus. E é em nome de Jesus que eu faço essa oração junto com essa pessoa que está entregando o coração dela a Ti nesse dia. Salva ela, dê a ela a vida eterna e a certeza da vida eterna. Ninguém, como minha mãe diz, ninguém nasceu para semente. Um dia todos nós vamos morrer. E algo que eu lembro agora, e um dia o Senhor prometeu, quando o Senhor ressuscitou e subiu ao céu, disse que voltaria, que prepararia um lugar para nós e voltaria. E o Senhor vai voltar e nós não sabemos quando. Mas a questão é que o dia é hoje. O dia da decisão é hoje. O dia de buscar o Senhor é hoje. Em nome de Jesus que eu faço essa oração para quem está ouvindo e que também alimenta a mim que estou falando. Em nome de Jesus. Amém. Esse vídeo ficou maior. Eu geralmente faço cortes, mas eu tô me sentindo tão em paz, tão tranquila. Assim, faço cortes assim, porque às vezes eu falo e demoro a raciocinar ali, porque eu tô falando na hora ali, ou então ocorre um trava-língua, isso acontece muito comigo, e aí fica chato, né, manter. Aí eu vou lá e fico editando. Mas hoje eu vou decidir nem editar. Tá na íntegra. Foi num sopro, desde o início. Então, tempo maior, 37 minutos, vai terminar por aí. Vou ver se eu termino até 40 minutos. Tem que ter paciência para ouvir. Eu sei que muita gente, que no canal tem análise, né? E tem muita gente que abre, assiste até os 3 minutos, sai. E isso é normal, isso eu faço também com muitas pessoas que eu vou ver algum vídeo, porque depende daquilo que eu estou procurando. E a gente procura muita coisa na internet, no YouTube, dependendo do que a gente estiver pesquisando ou querendo ver no momento. Mas eu creio que se há uma pessoa que esteja precisando ouvir do início ao fim, vai ouvir do início ao fim. E vai ficar interessado, porque não é em mim, mas são as palavras que eu trouxe, são palavras de vida. Então é isso. Por hoje é só. Será que eu chego até os 40? Não vou ficar esperando o tempo passar, né? Então, menos de 40 minutos. Estou feliz de estar aqui e até a próxima. Então, até mais.